Olá, igreja querida, buenos dias. Este é o dia que Deus hizo para nós outros, um dia lindo e maravilhoso. Queridos, nós outros continuamos a predicar, é o regresso de Jesus, a volta de Jesus. Preparemos-nos, dias difíceis vendrão, está se acercando o grande dia, está se acercando a cada vez mais a vinda do anticristo, a persecução. E a única coisa que pode nos manter vivos e firmes em Ele é através de sua graça. É através do poder de Ele que nós outros não temos e necessitamos. E quando oramos ao Padre e pedimos para Ele, Ele nos regala, Ele nos dá. A única maneira de persistirmos constantemente em este caminho, enquanto vivemos acá, é solamente através da graça de Jesus. Não há outro meio. Então, vamos pensar, vamos orar antes. Padre querido, Padre amado, Tu palavra é poderosa. Tu palavra chega nos corações, porque o Teu Espírito Santo trabalha, Senhor. Mas, Padre, para que isto ocorra, Senhor, perdona meus pecados, limpa-me, purifica-me, Senhor, de todos os meus pecados. É pecado de pensamento, é pecado de palavras, é pecado em ação. Ó Deus querido, ó Deus, tenha misericórdia. Espírito Santo de Deus, habla através de minha boca, não permita que eu hable de mim mesmo, do que eu penso, mas permita-me que eu pueda hablar do que Tu palavra habla. Nos ajuda, nos socorre. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós outros estamos predicando sobre a graça, poder de Ele, graça, favor imerecido, mas que Ele nos regala à medida que pedimos. Bem, quando nós outros vamos no Salmo 73, de 1 a 28, um salmo de 28 versos, nós outros nos identificamos com este salmo e corremos o risco de seguir o impio, de mirar para o impio e pensar que ele sim é vitorioso, ele sim cresce, ele sim todo o que hace transborda em dinheiro, em ouro, em prata, ele sim a cada dia que passa está crescendo, crescendo, crescendo. E quando nós outros miramos para o impio e para o que está passando com sua vida, e miramos para nós outros, corremos o risco de pensar que ele sim é próspero, ele sim tem uma vida farta e buena, nós outros não. Cuidado! Mira, a palavra do Senhor diz, em verso 1, Salmo 73, com efeito ou com razão, Deus é bueno para Israel, para aqueles que têm um coração limpo. Nós outros somos o Israel, graças à morte de Jesus, fomos reconciliados com Deus, e a palavra diz que Deus é bueno. Deus é bueno para com seu povo, para com seus servos, para com seus filhos. Quanto a mim, porém, casi se resbalaram meus pés. Por pouco faltou para que eu me desviasse os meus pés dos caminhos do Senhor. Esta é uma verdade. Esta é uma verdade que já ocorreu contigo, já passou contigo, ou está passando, ou vai passar, porque comigo já passou. E esta é a verdade da palavra. Pois eu envidiava, eu tinha envidia dos arrogantes. Por quê? Ao ver a prosperidade de lo perverso. Para eles parece que não há preocupação. Seu corpo é sano. Não compartilham de canseira, abatimento, problemas, dificuldades que os outros mortais têm. Eles nem sequer são afligidos como outras pessoas. Nós outros miramos para esta pessoa e pensamos que ele sim é abençoado, bendito por Deus. E eu não.
Cuidado. Nosotros, como diz aqui o verso anterior, casi me resbalaram os pés. Casi. Bem? E como ele diz, o impio diz, para que Deus? De que adianta seguir a Deus? Não, isso não serve para nada. Acaso há conhecimento do Altíssimo? Por acaso há conhecimento não do Altíssimo? Por casualidade há conhecimento, há sabedoria em Deus? Eis que esses são os impíos, e sempre tranquilos, aumentando suas riquezas e suas fortunas. Bem, esta é a tentativa do inimigo, é a tentativa de Satanás e seus demônios de nos convencer de isto. Mas nós outros oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, dá-me de tu graça. Senhor, dá-me fé para crer em tus promessas. Senhor, abre meus olhos para aquilo que eu não estou mirando. Senhor, abre meus ouvidos para que eu possa escutar tu voz. Bem, no verso 25 diz assim: quem tenho eu no cielo, além de ti, ou ademais de ti? Não há outro em que eu me complaça em la terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza de meu coração e minha herência para sempre. Os que se apartam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto com Deus. No Senhor eu pongo toda a minha fortaleza, todo o meu refúgio, para proclamar todo o que Ele ha hecho. Bem, daquele princípio do Salmo 73, onde revela a realidade de todos os homens e crentes em Cristo Jesus, que nós outros miramos o impio, miramos prosperar e miramos para nós outros, dá a impressão que não prosperamos, mas não é verdade. Nós outros somos ricos, nós outros somos milionários, nós outros somos bilionários, porque temos o principal, a graça salvadora de Jesus. Ainda que pobre, ainda que passando por necessidade, ainda que passando por tribulações e tribulações, Deus dá para nós outros a esperança eterna, em que um dia desfrutaremos de todo. Bem, quando miramos o Salmo 73 nos primeiros versos e quando miramos agora o verso 25, a quem eu tenho? A quem eu tenho no céu? A quem eu tenho nesta terra? A quem eu tenho nesta vida, senão o Senhor? Mas para que isto se torne uma verdade para a minha vida, para a tua vida, nós outros necessitamos orar. Necessitamos pedir ao Senhor que de uma maneira sobrenatural estas palavras, através da fé que Ele pode dar para mim, pode regalar para você, eu pueda ler e dizer, és verdade, eu tenho ao Senhor, mi Rei, Salvador. Ele tem cuidado de mim, tem me protegido, tem me sustenido. Ai, me bendecido, eu era um louco e não me dei conta que todo o que tenho, todo o que sou, é porque Ele ha cuidado de mim. Mira que diferença. Mas para que isto ocorra, para que isto aconteça em tua vida, em minha vida, eu necessito orar e pedir fé. Porque se eu não pido fé para que esta verdade bíblica penetre em minha vida, cambie minha maneira de pensar, de atuar, todo o que estou lendo não passa de cuento, não passa de palavras, não passa de poesia. Sim, a Bíblia para muitas pessoas é um livro de história.
Mas quando Deus abriu nossos olhos e abriu nossos ouvidos, e pela fé que Ele deu para nós outros creemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo dele. E quando Deus nos dá esta fé de crer em isto, eu leio isto, e é como se foram palavras vivas, que saltam e hacem sentido em meu coração. Uau! A quem eu tenho no cielo, ademais de ti? Nós outros estamos predicando sobre graça, graça, graça. Porque eu necessito entender e compreender que eu, Jonás, e você, meu irmão, minha irmã querida, em sua própria força, pensamento firme, decisão, vou repetir 3 vezes, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, mentira! Você pode repetir 100 vezes, 1000 vezes, e passa exatamente o que nós outros não queremos que passe. Eu necessito entender que eu, Jonás e você necessitamos da graça, porque é através da graça que eu pido a Deus poder de Ele, para que eu pueda subsistir, para que eu pueda persistir, para que eu pueda crer em tudo que está escrito na Bíblia. Bem? Quando nós outros vamos para o Salmo 46, um salmo lindo, um salmo maravilhoso, repito novamente, o que vou ler agora pode ser uma poesia, um conto, uma história. Mas quando eu pido ao Senhor, dá-me fé para crer nisso que está escrito, algo passa em minha vida, algo passa em sua vida, algo extraordinário, que eu que não tinha fé em estas palavras, eu que não creia muito nesta maneira, daqui a pouco, nesse instante, eu empeço a crer de uma maneira diferente. Porque o Salmo diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momentos de angústia. E então o Senhor hace com que esta afirmação, esta promessa de Deus, ela empeça a ser algo em minha vida, porque eu pedi fé para crer, e a hora de eu creio, sim, Deus é mi refúgio, Deus é mi fortaleza. Em que momento? Em momentos de angústia, em momentos de provações, em momentos de tentações, em momentos de necessidade, o Senhor é o meu socorro e o meu refúgio. Por esta razão, porque Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso sustém, não temeremos, ainda que a terra se cambie, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Mira, eu já tive experiência de escutar estrondo de águas. Uau, irmãos, dá medo. Dá medo. Mas o Senhor me garantiza que ao pedir fé para crer em Ele, pedir fé para crer na sua palavra, e Ele nos dá, Ele nos regala a fé. Então, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar das lutas, diz o verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio de ella, não será abalada, e Deus ajudará ao romper de la mañana. Las naciones, los reinos, los países se embraveceram
contra todos os crentes, contra todos aqueles que adoram a Deus. Os reinos se moveram contra o reino de Deus, contra os cristianos, contra a igreja do Senhor. Mas eles levantou a sua voz, Deus, e a terra se derreteu. Não há na face da terra, não há no planeta, não há em toda a atmosfera, não existe no cielo, não existe nadie que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Ele é meu socorro, meu refúgio, minha fortaleza em tempos de tribulações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está afirmando. Por isso ele diz, é o Senhor dos exércitos está conosco. O grande rei, o grande general está conosco, está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É onde eu posso me esconder, é onde eu posso recorrer socorro, é onde eu posso socorrer ajuda, socorre-me. Vinde contemplai as obras do Senhor, mira o que Deus ha hecho, mira o que Deus está haciendo. Que desolações ha hecho na terra. Ele, o Senhor dos exércitos, hace cessar as guerras até o fim da terra. Ele é que quebra o arco, a flecha, a arma, os torpedos, ele pode quebrar e romper todo. E ele tem poder para queimar todos os carros, canhões, aviões no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. É o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Aquietai-vos, não vos preocupeis. Não vos preocupeis com rumores de guerra, não vos preocupeis com peste, não vos preocupeis com a situação que o mundo está entrando, porque o mundo está entrando no princípio do fim de todas as coisas. Jesus está para regressar. Jesus está para vir. Eu não sei se você vai estar vivo quando Cristo venga com poder e grande glória nas alturas. Estamos entrando no princípio dos fins, onde o anticristo vai reinar, onde vai se declarar como Deus, e onde ele vai perseguir hasta com morte a todos os crentes em Cristo Jesus. E ele diz, aquietai-vos, servos meus, tranquilos, servos meus, eu estou com vocês. Não se preocupe, não tenham temor, sepam que eu sou Deus. Ou seja, sepam que eu tenho poder sobre todas as coisas. Sepam que eu tenho poder para destruir o anticristo, seus demônios, Satanás e todos eu lanço no inferno e eu liberto ustedes. Sepam que enquanto você pedir para mim força, persistência, poder através de minha graça, você vai permanecer firme em todos os momentos. E então você desfrutará de minha glória, meu reino para todo sempre. Oh, aleluia, glória a Deus! Esta é a promessa do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mirem para mim. Pongam seus olhos em mim. Filipenses diz, olvidando-me das coisas que para trás se quedam, eu prossigo para o alvo, e mi alvo, mi blanco, mi target é Jesus.
E o verso 11 do Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Mira quantas vezes foi repetida a mesma palavra. Queridos, em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, mira, escutem-me. Portanto, também nós consideremos uma coisa, que temos ao nosso derredor uma grande nuvem, um grande volume, grandes e grandes testemunhos de pessoas que persistiram caminhando com Jesus, persistiram até mesmo à morte, persistiram em não negar o Rei da Glória. Esses são os heróis da fé, que está no capítulo 11. Por esta razão, por termos tantos testigos, tantas testemunhas, tantos exemplos de vida de pessoas como tu e eu, pecador, fraco, dependente totalmente do poder da graça de Deus, passando por problemas, lutas, escassez, eles permaneceram firmes, caminhando com Jesus. Por esta razão, irmãos, nos desembaracemos, abandonemos tudo aquilo que nos atrapa, tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que nos leva a pecar. Desembaracemos de tudo que nos atrapalha, que nos impede de caminhar com o Senhor. Desembaracemos de todo e do pecado que nos involucra, que nos envolve, que tão perto nos rodeia, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança, caminhando persistentemente a corrida que nos está proposta. É verdade, nós outros somos como atletas que estamos correndo nas maratonas para ganhar um grande prêmio. Só que os atletas ganham aquela taça, aquela medalha de ouro, de prata, de bronze, e um dia vai se acabar. Mas nós outros vamos ganhar a coroa da vida. Nós outros vamos ganhar a vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 3, 21, aquele que perseverar hasta o fim, terá o direito de estar comigo em mi reino, em mi paraíso. Corramos com perseverança. Mas quem de nós outros é perseverante? Quem de nós outros pode garantir que vamos perseverar até o fim? Mas uma coisa estou seguro: se eu creio que ao orar ao Senhor, Ele me regala fé, me regala de seu poder, para que eu pueda persistir, eu vou chegar até o fim. Você vai chegar até o fim. Nós outros vamos chegar até o fim. Mirando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é quem criou, quem inventou, e Ele é que tem fé para dar para nós outros, porque eu não tenho fé, nada nasce com fé, nada tem fé se Ele não nos regala, e se eu não pido para Ele. Jesus, o qual, por causa da alegria, do júbilo que foi proposto para Ele, de ir até o final, morrer na cruz para salvar o homem e um dia estar delante de Deus e de todos os ángeles e nós outros com Ele, Ele reinando, soberano, absoluto, soportou a cruz, despreciando a vergüenza e assentou-se à direita do trono de Deus. 1 Pedro 4, de 7 a 19 diz assim: ora, imagina você, naquela época, Pedro falando isto, e é o que estamos predicando hoje.
Ora, está muito cerca o fim de todas as coisas. Tendem bom senso e vigilai em oração. Antes de tudo, exercer profundamente o amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cubre toda a multitude de pecados. Bem, eu tenho sempre falado, quando toca nesses temas, de que nós outros não temos problemas com os ángeles, não temos problema com as árvores, com os pescados, com os animais, não temos problema porque aumentou a luz, não temos problema porque me falta isso ou falta aquilo. Os nossos maiores problemas são com pessoas. Muitas vezes, eu iro pessoas, eu prejudico pessoas, eu causo problema para pessoas. E muitas vezes são as pessoas que fazem isso comigo. Em meu coração, em tu coração, quando isso passa, se tranca. Você não quer nem escutar o nome daquela pessoa. Você não quer nem mirá-la de cerca. E vice-versa. Mas o Senhor está orientando, olha, mira, cuidado, o fim de todas as coisas está cerca. Entre ustedes pratiquem e vivam o amor fraternal. Ei, se acordem que o amor cubre todas as transgressões que fizeram contra mim e contra você. O amor é que cubre todos os pecados que cometeram contra você, contra mim. Ou seja, assim como eu e você somos pecadores, pecamos mais de 490 vezes ao dia. E por causa do pecado, minha relação com Deus é cortada. E então, se quando eu oro e digo, Senhor, me perdona, Senhor, me purifica, me limpa de todos os meus pecados. E então, se naquele exato momento, naquela exatidão de momento, o sangue de Cristo delante do Padre no mundo espiritual, lava-me, purifica-me de todo o pecado, a mim e a você, quando confessamos. Por causa do amor de Deus Padre por nós outros, Ele nos perdona e eu e você regressamos a ter relação com Deus. Da mesma maneira, quando um irmão me ire, quando um irmão me fere, quando um irmão me prejudica, quando um irmão faz alguma coisa contra mim, eu necessito pedir, Senhor, dai-me amor para perdonar este irmão e amá-lo apesar de tudo que ele hizo comigo. E então, se o Senhor me llena de amor, eu logro perdonar aquele irmão, aquela irmã, e eu regresso a amá-lo como era antes. E então, se eu puder, estou preparado para falar com ele, arreglar-me com ele, falar sobre o que passou, que deu uma peleia, uma aflição, uma tristeza no coração. E diz a palavra que o Senhor, Ele hace com que eu e esta pessoa nos quedamos mais amigos, mais irmãos do que antes. E da mesma maneira, quando alguém, eu firo alguém, este irmão, esta irmã tem que pedir graça de Deus, amor de Deus para cobrir todos os meus pecados, todas as palavras malas que eu falei, e então se nossa relação retorna. O que moveu Deus a enviar seu Filho, único Filho, a morir por todos nós outros, se chama amor. Por isso a palavra diz que o amor cubre a multidão de pecados. Sedes hospitaleiros uns para com os outros. Servi uns aos outros com o dom que Deus te ha regalado. Sejam bons administradores da multiforme graça de Deus. E todo isto sem quejar-se.
ayudar, socorrer, ayudar, socorrer, ayudar, socorrer, sem queixar-se. Tem que estar contento, feliz, apesar que quizá aquele irmão, aquela irmã te causou tanto dolor, e agora está no momento de necessidade, e Deus está dando para você a oportunidade de servir aquele irmão ou aquela irmã com amor e sem queixar-se. Porque o que ele hizo, Deus já te deu graça quando você orou e te deu poder para perdonar e amar. Bem? Pedro dizendo que o fim de todas as coisas se acercam. Se algum irmão predica, se algum irmão habla de acordo com aquela pessoa que está comunicando a palavra do Senhor. Por isso eu orei a princípio, Senhor, não permita que Jonás hable qualquer coisa. Eu quero falar como se o Senhor está falando. Eu quero falar da sua palavra exatamente como está escrito. Não quero aumentar e nem diminuir. Então ele está dizendo, se algum irmão predica, hable como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém está servindo, sirva conforme a força que Deus te dá. De maneira em que, em todas as atitudes, em todo o que hagamos, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. E depois no final ele diz, este é um privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Já pensaste em isto? Que é um privilégio sofrer por causa da prédica da palavra? Que é um privilégio sofrer porque somos crentes em Cristo Jesus? Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vosotros, como fogo ardente, com o objetivo de provar vossa fé. Não entendais isso como que se algo estranho vos estivera passando. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e vos exaltais e se quedem contentos por causa da revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Jesus, bem-aventurados sois, porquanto sobre vosotros repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Uau! Uau, uau, uau! Que coisa grande, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Pois chegou a hora de pensar o julgamento e o julgamento através da casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será então o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Cristo? E se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida fielmente a Ele e seguir praticando o bem. Então significa que apesar de tribulações, apesar de provações, apesar de tantos problemas que tu e eu possamos passar, vamos nos acordar de pedir, Senhor, dá-me de tu graça. Dá-me a força que necessito. Dá-me de tu poder, Senhor. Me sustenga, Senhor. E eu sempre tenho que praticar o bem. Ou seja, não existe nenhuma situação que pueda passar com você ou comigo que venha nos impedir de fazer o bem.
Porque a palavra diz acá, siga haciendo, praticando o bem. Quando? Sempre. Bem, estamos predicando sobre graça. Estamos predicando sobre confiar em Deus. Estamos predicando que a graça de Deus, que é um favor imerecido, que eu e você necessitamos, devemos somente confiar em Deus. Nós devemos depositar nossa confiança total em Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Jeremias 17, de 5 a 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que hace da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se aparta do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós devemos confiar somente em Ele. Nossa esperança, nossa confiança deve ser posta solamente em Deus. Perdão, casi me resbalei. Eu não posso confiar que o meu socorro vem daquele homem, daquele senador, daquele deputado, daquele presidente, daquele partido, daquela pessoa. Não! O Senhor está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, no sentido de poner sua esperança no homem. Nós vivemos num mundo que eu necessito confiar em meus pastores, necessito confiar em meus irmãos, eu necessito confiar. É uma confiança que é natural e necessária. Mas é diferente de eu poner a minha confiança no homem que vai me socorrer, que vai me ajudar, que vai ser o meu suporte, que vai arreglar os meus problemas. Cuidado, maldito! Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se acerca. Pelo contrário, viverá em lugares mais áridos de deserto, em terra desabitada. O homem que põe sua confiança no homem é como se ele estivesse vivendo num deserto, sem água, caliente, secura total, e ele pensa que está bem. Mas, bendito, abençoado, feliz é o homem cuja confiança está depositada totalmente no Senhor e sua fé está no Senhor dos Exércitos. Vou repetir. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em el Senhor, cuja fé está no Senhor. E isto só pode acontecer e passar quando tu e eu orarmos ao Senhor e pedimos. Pois este homem que tem essa confiança no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto de águas, de rios, de lago, e que estende suas raízes até o ribeiro, até o rio. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque há água, porque suas hojas são viçosas, lindas e maravilhosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que um coração humano, e sua enfermidade é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender e compreender cada persona, de acordo com sua atitude e de acordo com as obras que ele faz. Uau, irmãos! Que palavra linda, mas ao mesmo tempo dura. Deus nos mira
Deus nos conhece através daquilo que passa em nossas mentes e através das atitudes que temos e das obras que hacemos para Ele e para Ele. Todo o que vengo a ser, o que vou a ser todavia, eu devo ter em meu coração bem claro que eu estou fazendo para mim, Senhor. Eu vou servir, trabalhar, socorrer e ajudar meu irmão, minha irmã, ou mesmo um não crente, porque eu quero ser para mim, Senhor. Eu quero deixar que meu Senhor se quede contente e feliz comigo. E não estou fazendo para me aparecer, não estou fazendo para que pense como eu sou bueno, não. Eu estou fazendo porque Jesus tem me dado graça, Jesus tem me dado força, Jesus tem me dado poder para realizar as obras que Ele se alegra que eu e você hagamos. Você pôde perceber através desses vários Salmo 73, Salmo 46, Jeremias, 1 Pedro, como nós outros necessitamos entender que nós outros necessitamos da graça de Deus. Graça de Deus é poder de Deus que Ele tem, que eu e você necessitamos e não temos, e temos que pedir para Ele que nos regale, para que possamos permanecer firme. Pedir a Ele que siga nos dando fé para crer em suas promessas, crer em sua palavra, crer na palavra de Ele, que é predicada por seus pastores, pastor Bebeto, pastor Ricardo, pastor Ercídio, pastor Ronás. Faltou um pastor. Pastor Nery. Queridos, somos homens de Deus, tememos ao Senhor, passamos pelas mesmas dificuldades que vocês passam, mas Deus tem nos dado esse privilégio de entender: necessito da graça de Deus, poder de Ele em você, poder de Ele em mim, poder de Ele em nós outros, que vai nos ajudar a permanecer firme em tempos difíceis de provação. O Senhor Jeová é nosso refúgio, fortaleza segura em tempos de necessidade. Amém? Que o Senhor os bendiga. Te adoramos e te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por este momento em que tua palavra foi predicada. Deus querido, Deus amado, nos ensina, nos ajuda a entender e compreender que necessitamos orar para pedir aos teus, Senhor, graça, que é poder do Senhor, que nós outros necessitamos para seguir firme nos teus caminhos, para ser as obras que o Senhor já determinou e a ser o bem a todo momento. Perdonar e amar. É impossível para nós outros, mas não é impossível para ti. Dá-nos, Senhor, te necessitamos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Qualquer dúvida, hable com um dos seus pastores, pastor Nery, pastor Ricardo, pastor Bebeto, pastor Nery e Joe. Deus os bendiga!